Eu creio, amém. Vamos buscar o Senhor, então, aproveitar esses minutos antes de iniciarmos o estudo. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos, ó Pai. Tu és Deus e não há outro. Não é o único, aquele que era, aquele que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E nós cremos em Ti, Senhor. Aleluia. Deus, o Senhor nos deu uma ferramenta para que nós possamos congregar, reunir, aprender, crescer, ainda que não estejamos no nosso templo, na casa de oração, mas o Senhor tem feito a nossa casa o lugar de oração. E aqui eu posso me reunir com os meus irmãos através desse aplicativo para que juntos venhamos aprender, orar, interceder. Pai, fizemos coisas maravilhosas. Eu creio que todos que acompanharam o culto de domingo foram abençoados. Uma palavra tremenda, um culto avivado. Sabendo que nós podemos sim ter momentos de fraqueza, podemos sim ter medo, igual João Batista. Mas, ao mesmo tempo, a confiança daquele que venceu a morte, a confiança daquele que trouxe a vida e nos ajudou com sinais, milagres e prodígios. É esse a quem nós servimos, e nele e por ele tudo podemos, porque ele nos fortalece, ele é o Senhor, ele é a rocha, e nele nós somos mais do que vencedores. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor nunca perdeu uma batalha, aleluia. O Senhor nunca viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Em momento como esse, Senhor, aleluia, nós podemos ser igreja, podemos servir, ajudar os nossos irmãos com cestas básicas, estar servindo. Pai, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade de servir. A tua palavra nos ensina que é melhor dar do que receber, e agora nós temos a oportunidade de poder servir. Oh, papai querido, eu oro que o Senhor venha prosperar na vida de todos os irmãos e venha, Senhor, repreender esse vírus, essa enfermidade que já está assolando o mundo, mas que nós venhamos aprender a lição e nos concentrar em Ti e conhecer e buscar ao Senhor como nunca antes, e colocar a nossa confiança não em homens, não em cavalos, não em riquezas, pois bilionários foram atingidos, milionários foram atingidos, shopping centers fecharam, cinemas fecharam, algumas organizações talvez não voltarão a trabalhar, pois não tem mais o recurso, não conseguem mais pagar o aluguel, mas o Senhor tem sustentado a tua igreja, o Senhor tem sustentado o teu povo. Nós podemos ver que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, Senhor, não te damos graças, não te agradecemos pelas riquezas que o Senhor nos deu, mas nós te damos graças, Senhor, por quem Tu és. Nós te adoramos por quem Tu és. Ainda, Senhor Jesus, que o trabalho esteja em falta, que venhamos passar por necessidades ou tempos difíceis no sentido financeiro, mas nossa fé é inabalável em Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que já está conectada e por todos aqueles que talvez hão de se conectar no meio desse estudo, desse tempo que a igreja está reunida. Papai amado, ministre as nossas vidas. Pai, fale conosco. Queremos aprender de Ti, queremos crescer contigo, Pai. Eu te peço perdão pelos meus pecados nesse momento, Senhor, porque eu quero ser melhor, eu quero quero Te servir, Senhor, com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração, Senhor, limpo, puro, transformado, a qual o Senhor não rejeita. Senhor, eu não me importo com os homens, mas com a
tua presença, aleluia. Senhor. Eu Aleluia. preciso sentir o teu Glória a poder. Eu Deus. preciso Aleluia. tocar o céu dos céus, o trono do Aleluia. Altíssimo, o lugar santo. Aleluia, Oh Deus. Deus, aleluia, que eu possa Aleluia. dirigir aqueles que o Senhor colocou debaixo, Senhor, da minha Glória a autoridade Deus. espiritual. Aleluia. Que eu possa ser homem de verdade, Senhor, para amar, Aleluia. para servir, aleluia, para orar e interceder, mas para pregar e dizer a verdade do seu evangelho. Oh, Pai Aleluia. querido, venha salvar, venha restaurar, venha curar, venha purificar, venha renovar, venha limpar, Aleluia. que nós Aleluia. possamos ser uma igreja segundo a tua palavra, Amém. Em nome segundo de a tua Jesus. vontade, que nós venhamos ser noivas de Cristo, que nós venhamos Aleluia. ser as noivas prudentes, e é isso que eu peço, Senhor. Faz de mim, ó Senhor Jesus, um santuário puro, santo e verdadeiro, para a honra e glória do Senhor. E abençoa a cada lar, a cada família, Deus, a cada um que tem sacrificado, Aleluia. que separou esse tempo, Pai, para estarmos Aleluia. juntos. Aleluia, que o Senhor venha honrar, Pai. Aleluia. Não Aleluia. colocamos o filme, não colocamos o Netflix, não colocamos, Senhor, Aleluia, nada na Deus. frente. Colocamos o Aleluia. Senhor. Aleluia. 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 O Senhor é a nossa esperança. Aleluia. O Senhor é a nossa força. Bendito Aleluia. é o nome do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, temos conosco hoje o pastor Charles Black. Seja muito bem-vindo. Ele é auxiliar do pastor lá em Curitiba. Ele também cuida dos jovens na igreja local e do louvor, se eu não me engano. Ele vai dar mais detalhes, a razão pela qual ele pôde nos abençoar, estando presente aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Ótimo. É porque a nossa missionária irmã Isabel não está se sentindo bem, e ele pôde nos socorrer no último minuto, mas é uma pessoa preparada, vocês sabem, eu tenho muito zelo de quem eu permito ministrar a igreja. Então, eu gostaria que vocês, com muito amor, com muito carinho, muita atenção, recebessem o preleitor da palavra para nós, que vai nos ajudar falando sobre a família. Eu não sei se é o áudio dele que está com um pouquinho de retorno, fazendo um pouquinho de chiado assim, mas se for, a gente vai se ajustando aí. Pastor, já que dá a irmã Isabel, então desculpa aí, viu, Charles? Eu tô saindo, tá? Brincadeira. Tá pra poder cantar. Ó, a gente tem um Você grupo de apanhar, né, Toninho? bem agitado, viu? Não se preocupa não, que às vezes depois eles gostam de se interagir. A povo de Deus, esses primeiro, eu não sei se depois ele vai dar espaço para a gente comentar ou até mesmo fazer algum tipo de pergunta, mas esses primeiros 15 a 20 minutos eu vou pedir tanto eu e quanto vocês que a gente deixe no botãozinho mudo e que ele venha ministrar. A hora que ele dá o ok para a gente tira do mudo e a gente interage. Homem de Deus, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo à Igreja Pentecostal de Cooper City. Eu estava falando com você aquele dia na rádio, eu pensava que você iria ministrar para nós fisicamente, mas aconteceu de ministrar para nós virtualmente. Mas seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Amém. Eu vou fazer o teste aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tem um chiado, né? Eu vou tirar aqui para ver se fica melhor com o microfone aqui ou sem, tá? E assim está com o microfone. Vou tirar agora, vou ficar só com o microfone do celular. Assim ainda estão me ouvindo bem? Melhorou, muito. Fica melhor desse modo ou com o microfone? Desse modo. Desse modo. Agora tu apertou no botão mudo e cortou a imagem também. Ou melhor, o senhor, né? Respeito é bom e
Conserva os membros na igreja. Ô, glória. Sumiu, irmão, ué? Glória a Deus. E sábado, o povo de Deus, então, vai ser bênção. Domingo, estamos juntos novamente. Ele voltou. Voltou. Assim vocês me ouvem bem também? Amém. Ouve. Amém? Então tá. Amém. Então, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe. É uma honra, um prazer estar com vocês. Hoje pela manhã, eu estive na igreja orando e recebi uma palavra de Deus e não sabia onde iria ministrar, né? Tanto quanto o pastor Daniel perguntou se eu poderia estar ministrando já de primeiro momento, então eu disse que estava pronto, porque de fato eu sabia que Deus tinha uma palavra através da minha vida para alguém, né? Eu acredito que seja para vocês. A gente vai saber disso ao final dela, se de fato vocês não apenas receberem a palavra, mas serem transformados por ela, né? O apóstolo Paulo disse que nós devemos ser transformados pela palavra de Deus. Então, que nessa noite aconteça isso em nossas vidas. Amém? Eu estou com meu filho Samuel aqui. Vem aqui, Samuel. E ele gostaria de cantar um louvor. A gente está com o violão aqui, a gente gostaria de cantar um louvor com vocês, tá bom? Então, a gente vai cantar um trecho desse louvor. Ele gosta de cantar muito. Está fazendo bastante... tem sido bastante cantado aqui nas igrejas no Brasil. A minha esposa não está aqui, na verdade, ela que é cantora, né? Ela está com um programa de rádio bem nesse momento agora lá na igreja. Ela não vai poder me ajudar. Mas a gente vai fazer aqui... a gente não vai fazer de qualquer jeito, mas a gente vai procurar fazer o nosso melhor para Deus aí, para adorar juntamente com vocês, tá bom? Sim. Vamos lá, Samuel? Sim. Conseguem ouvir o violão aí? Essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos Ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos Ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome seja. Aleluia. Ela para nesse momento podemos colocar a mão no nosso coração e dizer que essa casa, o nosso coração, a nossa vida é morada do Senhor. Nós deixamos a nossa vida para o Senhor governar. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Essa casa é sua casa. Ela para essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus, Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.
de milhares. Amém, Samuel? Amém. Deus abençoe. Eu gosto muito de adorar o Senhor, né, com louvores que Glória, Samuel. edificam. Vem aqui, Samuel. Estão dizendo glória a Deus, não. Glória a Deus para eles. Glória bem a forte, Deus Samuel. pela sua vida, Samuel. Ó, lindo. Viu? Falou Muito que você bom. é lindo, filho. Ficou muito Viu? bom o louvor. Amei. Good Obrigado, job, Samuca. Obrigado, Samuel. Glória a Deus. E engraçado que há uns 10 minutos eu estava estudando exatamente inglês com o Samuel, a tarefa da escola, né? Deus é bom. Vamos lá, irmãos. Eu gostaria de me apresentar rapidamente para os irmãos me conhecerem, né? É importante a gente saber também, como o próprio pastor Daniel falou, quem é que está ministrando para nós, né? A gente pode ver o povo de Bereia, quando o apóstolo Paulo estava ministrando, eles iam e verificavam na palavra de Deus para ver se de fato aquilo condizia com o que estava na palavra, né? E é importante a gente saber, né? Eu sou realmente... eu aprendi o ano passado a me dedicar bastante à questão da palavra, mas a minha área sempre foi a música, né? Então, o ano passado, o pastor titular da nossa igreja, que é o pastor Anderson, ele tirou uma licença para poder se dedicar aos estudos, e eu estive à frente da igreja ali do Xaxim durante todo o ano, né? Eu senti na pele o que é ser pastor, né? Então, eu sei o que o pastor Daniel às vezes enfrenta, né? As batalhas, porque as batalhas que a gente tem na nossa casa, elas já não são só aquelas, é da nossa casa e da casa de todas as ovelhas, né? Que pertencem ao rebanho. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, então com bastante temor e tremor, eu vou ministrar para vocês nessa noite, tá bom? Eu estou na Igreja Pentecostal Unida desde o ano de 2009, mas, por outro lado, eu nasci num lar cristão, fui criado num lar cristão, e eu sempre digo que o meu maior testemunho não é que eu não fui livre das drogas, não fui livre das bebidas, não fui livre de nenhum vício. Graças a Deus eu cresci, né, na igreja. Teve um período em que toda a minha família estava fora da igreja, né, estava longe dos caminhos do Senhor, mas o meu maior testemunho é que, mesmo que o mundo tenha me oferecido algumas coisas que pareciam ser boas, eu jamais aceitei e sempre me mantive firme na casa do Senhor. Hoje eu tenho 34 anos e posso dizer que foram 34 anos servindo ao Senhor, né? E serão mais ainda, se Deus assim permitir. Então, o meu maior testemunho é esse. Eu lembro que, em alguns momentos, eu questionava Deus, falei, Senhor, como que eu vou pregar para as pessoas, sendo que eu não tenho nenhum testemunho, eu não fui livre de nada. E aí o Senhor, então, falou comigo, o teu maior testemunho é você ter suportado todas as tentações e sempre permanecido fiel. Então, esse é o meu testemunho de vida, né? Estando todo esse tempo na presença do Senhor. No ano de 2016, eu e minha esposa, ambos, a gente sempre procurou estudar bastante para poder ter uma condição de vida melhor, ter uma condição no mercado de trabalho melhor. Então, tanto eu como ela, quando nos casamos, ambos já tinham uma formação acadêmica, né? Inclusive uma pós-graduação. E quando eu, então, cheguei no meu ponto máximo da minha carreira, eu sempre trabalhei em escola, eu cheguei no meu ponto máximo na carreira, o meu pastor, ele simplesmente chegou para mim e falou, o Breno Charles, né, na época eu estava como obreiro na igreja, o Breno Charles, eu preciso de você integralmente na igreja. Eu estava 9 anos numa instituição e eu falei, pastor, mas eu preciso ganhar esse valor X aqui para eu poder pagar as minhas contas. Era menos do que eu estava recebendo na escola, né, bem menos. Não tinha os benefícios, mas eu sabia que era um chamado de Deus. Então, em 2013, eu chego na instituição onde trabalho e peço a conta, né? Do dia para a noite. Eles não entenderam, nem minha família, ninguém entendeu. E comecei a trabalhar desde então, desde 2013, exclusivamente na obra de Deus. Então, hoje eu trabalho full time na igreja. Eu cuido da parte administrativa da igreja e também de algumas questões espirituais que o nosso pastor às vezes não consegue atender, visita em hospitais, né, oração nos lares e tudo mais, né? E Deus tem me abençoado e Deus tem suprido a minha necessidade. Eu lembro que até em 2013, irmãos, a gente vai falar sobre família, isso é importante, né? Eu pensava sempre que o mais importante era eu conseguir recursos, eu conseguir bens materiais e coisas para que a minha família se sentisse confortável. E a partir do momento que eu comecei a me dedicar somente à obra do Senhor, mudou o meu pensamento. Eu lembro que em Mateus está escrito que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as coisas vos serão acrescentadas, né? Tem um contexto nesse texto
E essas coisas é comida, bebida e vestimenta. E eu passei a dar um valor tão grande a essas questões, comida, bebida e vestimenta, que eu tenho dito para o Senhor, Senhor, se isso nunca me faltar, Senhor, é o necessário para eu continuar firme na tua presença. E de lá tenho aprendido, né? No ano de 2016, quando tudo estava também novamente estável, o meu pastor, o presidente distrital aqui do Paraná, me faz um convite para iniciar um trabalho, uma obra missionária na cidade de Maringá, onde jamais havia sido ministrado ou pregado a verdade que Jesus Cristo é o Senhor. E então eu e minha esposa, né, fazemos as malas e em 15 dias estamos na cidade de Maringá. Ficamos 2 anos como missionários lá e recebemos o chamado para voltar novamente para a igreja local, porque o pastor iria tirar uma licença e eu precisaria então assumir, né, a igreja ali como pastor local. Eu estou contando isso para vocês entenderem que hoje há uma fala muito mentirosa de psicólogos e pessoas dessa área que dizem que nós devemos ter um tempo de qualidade com a família. E eu quero dizer para vocês que o tempo de qualidade com a família não é faltando um culto, o tempo de qualidade com a família não é faltando um congresso da igreja, o tempo de qualidade com a tua família é na presença do Senhor. Quando você e tua família estão servindo a Deus, estão na igreja, esse é o tempo de qualidade que você deve ter com o Senhor. Esse é o tempo de qualidade que você deve ter com a sua família. Não isso que estão pregando aí fora, dizendo que você tem que sair, você tem que passear. Se isso acontecer, é um bônus, porque a Bíblia diz que nós devemos anunciar o Evangelho, nós devemos levar as boas novas. Esse é o maior intuito que nós, como família, devemos ter. E que bom se todos nós pudéssemos dizer, né? Nesse momento, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa dobramos os joelhos e clamamos ao Senhor. Eu tenho um filho, o Davi, o menor, e ele tem o espectro do autismo, né? Ele é autista, um grau leve. Mas eu acho tão lindo quando a gente vai orar, ele sabe quais são as coisas, os desejos da mãe dele, e a minha esposa há muito tempo tem pedido uma casa nova. E todas as vezes que a gente dobra o joelho aqui em casa, quando ele vai orar, ele não tem as palavras ainda bem claras, mas ele diz, Papai do céu, casa nova, mamãe, por favor. Né? Então, ou seja, ele já sabe que para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, nossos desejos, nós precisamos apresentar diante do Senhor. E que maravilha isso, né? Que maravilha nós sabemos que o nosso tempo de qualidade com a nossa família é na presença de Deus. Amém? Eu fiz essa breve apresentação para os irmãos poderem conhecer um pouquinho da minha história e saber o quanto eu amo a obra do Senhor. Eu tenho um jeito meio espontâneo de ser, talvez os irmãos não me conheçam, né? Mas se acompanhar as redes sociais da Igreja do Xaxim, vocês vão ver lá, né, a gente fazendo um trabalho com as crianças, com louvor. E em alguns momentos, algumas pessoas falam assim, esse pastor Charles, ele se acha. E eu tenho um costume de dizer que eu me acho. Eu me acho tão capaz de servir a Deus, eu me acho tão capaz de fazer o melhor para Deus que eu não estou preocupado se alguém vai dizer que ele tocou aquele violão para se aparecer. Realmente, eu queria me aparecer para Jesus e eu vou fazer o meu melhor. Se tiver que pular, se tiver que dançar, se tiver que gritar, se tiver que correr, eu vou fazer por amor de Cristo, porque eu quero chamar a atenção do meu Pai. Assim deve ser você também. Chame a atenção de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que Ele tem algo extraordinário para mim e para você. E como a palavra de Deus diz, que o coração do homem é enganoso. Então a gente tem um costume de dizer o seguinte, que Deus colocou uma palavra no meu coração. Mas se somente está no teu coração, tem um problema. Porque o coração, ele só sente. Amém? Glória. O coração, ele só sente, irmãos. Mas aonde que é que processa as coisas? É na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos ter o quê? A mente de Cristo. Ele vai além, ele diz, e nós temos. O problema é que nós, muitas vezes, deixamos a palavra somente no coração. E ele só sente, não processa, não entende. E por isso que não há uma mudança de vida em muitos lugares onde é pregado a palavra de Deus. Por isso, nesse momento, eu peço para você, sabe quando a área de trabalho do notebook está toda poluída, cheia de coisas, e você não consegue encontrar aquele arquivo que você precisa? Né? Você precisa fazer uma limpeza e deixar somente aquilo que é importante. Nessa noite eu peço para você, pega a área de trabalho do seu cérebro, da sua mente, limpa e deixa ele pronto para receber a palavra de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8, tá? Eu tenho pesquisado um pouco sobre esse versículo e alguns estudiosos, a maioria deles,
falam sobre esse assunto, algo que eu nunca tinha prestado atenção, e eu acredito que também vai ser bênção para a vida de vocês, assim como tem sido para a minha vida, tá? Livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 15, que vai falar sobre a questão da adoção, né? Quantos que já ouviram falar sobre a adoção, que Deus tem nos adotado, né? E eu tinha uma certa dificuldade de entender esse assunto. Já vou falar para os irmãos o porquê. Deixa eu só pegar uma água aqui do ladinho. Eu tinha uma certa dificuldade de entender isso. Por quê? Eu vejo que geralmente as pessoas ou as crianças, eu trabalhei muitos anos em escola, as crianças que são adotadas, elas têm uma síndrome da rejeição. E eu fiquei pensando assim, Senhor, se essas crianças que são rejeitadas ou talvez abandonadas pelos seus pais, elas se sentem assim, né? Como que elas vão sentir um espírito de paternidade se o Senhor também está dizendo na sua palavra que o Senhor nos adotou, né? Ela vai ler esse versículo e vai falar, poxa, eu estou sendo adotada de novo, né? Já tenho toda dificuldade como filho e agora Deus está dizendo que está me adotando, né? Então eu fui pesquisar isso porque eu não estava entendendo o contexto desse versículo. E olha que interessante, irmãos. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E estudando a palavra de Deus, e assistindo alguns vídeos e lendo alguns artigos, o que acontece, irmãos? Nessa época em Roma, o que tinha de importante nessa época? Os reis, os governantes, os líderes de guerra, eles precisavam deixar sucessores, né, que tivessem o mesmo sobrenome. Mas o problema é que, às vezes, eles não conseguiam ter filhos homens, né, tinham filhas mulheres, ou às vezes tinham algum problema mesmo de saúde, né, questão clínico, que não podia ter filhos. Então, o sucessor deles não poderia assumir o trabalho que essa pessoa estava fazendo, né, o governador, o chefe de alguma coisa. Então, naquela época, eles se reuniram, fizeram como se fosse um concílio e determinaram que esses líderes ou essas pessoas, eles poderiam adotar filhos, homens, colocando o seu sobrenome e ainda seria mantido o sobrenome dos pais biológicos, né? Então, pensa bem, eu e você. De repente, né, vocês, os irmãos que estão nos Estados Unidos, o Trump chega lá na igreja de Cooper City e fala assim: Pastor Daniel, a partir de agora, o senhor é o meu filho. Eu estou te adotando. Será que isso seria uma coisa ruim para o pastor Daniel? Eu acredito que não, né? Ser conhecido como filho do Trump, do presidente dos Estados Unidos, né? Independente da questão política, estou falando de status ou de posição na sociedade, né? Então, naquela época, para essas crianças que eram adotadas, era como se chegasse algo muito precioso, né? Como se chegasse alguém na sua casa, muito importante, falando: a partir de agora, né, você é meu filho, você tem direito a tudo que tem no palácio, você tem direito a tudo que tem na minha casa, né? Você é o meu herdeiro. Então, o sentimento de adoção naquela época era algo fora do comum, era algo glorioso, era algo grandioso, porque uma pessoa que às vezes estava sendo criada no vilarejo, que não tinha acesso à educação, que não tinha acesso a boas comidas, a boas vestimentas, de repente houve uma transformação porque foi adotado por alguém, né? Por outro lado, irmãos, naquela época tinha um ritual muito ruim para as crianças que eram nascidas, que eram os filhos de um nascimento natural, de um parto natural, filhos de sangue. Por quê? Não tinha-se um entendimento naquela época como se tem agora. Por exemplo, meu filho que nasceu autista, se fosse naquela época, eles iriam identificar que tinha algum problema, iriam sacrificar a criança. O pai, ele tinha em torno de alguns dias, eu não lembro exatamente a quantidade de dias, ele tinha alguns dias para decidir se ele queria ficar com aquela criança ou não. Então, ou seja, naquela época, o filho nascido naturalmente, filho de sangue, ele não tinha tanto um valor, ou não tinha tanto uma expectativa quanto o filho adotado, porque o filho adotado tinha certeza de que iria viver um tempo bom, num lugar bom, porém o filho que nasceu, ele não saberia se seria escolhido por seu pai. O pai poderia chegar simplesmente e dizer: eu não quero esse filho, ele está com algum defeito.
Então, esse versículo aqui, ele tem um contexto. Quando o apóstolo Paulo diz que nós recebemos o espírito de adoção, ele está lembrando esse tempo. Ele está falando, olha a grandeza. Eu estou adotando vocês, eu estou dando a chave para vocês do meu reino, e vocês não precisam mais viver em miséria, vocês não precisam mais viverem como derrotados, vocês não precisam viver desolados, porque vocês, a partir de agora, a partir do momento que eu morri na cruz, que eu me sacrifiquei, como diz em João, no capítulo 1, que no princípio era o verbo, né, e o verbo era Deus. O versículo 14 diz que o verbo se fez carne e veio ao mundo, ele veio para nos adotar como filhos, para nos dar direito ao palácio. Então, nessa noite, eu quero perguntar para você, meu querido irmão, por que você, sendo adotado por Deus, tendo direito a tudo que tem no palácio, continua vivendo como um miserável, como um pobre de espírito, continua olhando para as situações e vendo as situações maiores do que o Deus que você tem? E nessa noite eu quero te dizer que você não deve apresentar os seus problemas para Deus. Não apresente os problemas para Deus, sabe por quê? Você deve apresentar Deus para os seus problemas. Você deve chegar para o seu problema e dizer, olha aqui, problema, está vendo o tamanho do meu Deus? Você está vendo o tamanho do meu Deus? Ele é muito maior que você, problema. Você não pode dominar a minha vida, você não pode tirar a minha paz. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus diz em Provérbios 15:13 que o coração alegre aformoseia o rosto. Está vendo por que eu me acho bonito? Porque eu tenho a presença de Deus. E se de fato isso é verdade, nessa noite você também pode estar belo, pode estar bonito, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Então, nesse momento, levanta o seu semblante e diga, Senhor, eu quero viver no palácio como se eu tivesse de fato direito a todas as coisas que tem no palácio. Que palácio é esse? É a casa de Deus, é o reino dos céus, novos céus e nova terra, como diz no livro de Apocalipse. Que lugar é esse, irmãos? Que lugar é esse que está sendo preparado para nós? Somente aqueles que permanecerem firmes, somente aqueles que continuarem olhando para Jesus. Nessa noite o Senhor está dizendo, eu adotei você, realmente, como acontecia na época de Roma. O apóstolo Paulo trouxe esse versículo, mas tinha um contexto. Nós, nessa noite, temos direito a viver no palácio de Deus. E se você recebeu essa palavra, diga glória a Deus. Diga, Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor Jesus. Move as águas do teu Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite, se talvez ainda você não recebeu o Espírito Santo, se talvez você não teve a evidência de falar em outras línguas, o Senhor, Ele é poderoso, Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele pode selar a tua vida com o Espírito Santo. Irmãos queridos, obrigado por estarem ouvindo essa palavra de Deus, mas eu quero te lembrar que o pai natural, fazendo uma comparação com esse versículo, o pai natural, muitas vezes, ele minimiza as nossas descobertas. Eu tive um pai, irmãos, meu pai, ele não foi um grande exemplo para mim. Ele mesmo fala que eu não posso citar ele como um bom pai. O meu pai, ele foi usuário de drogas e ele foi alcoólatra durante 40 anos. Ou seja, eu passei toda a minha vida vendo e assistindo meu pai se drogando, né, e se tomando bebidas alcoólicas, né, fazendo coisas ruins. E muitas vezes eu sempre fui muito sonhador. Eu chegava para ele e eu contava algo, pai, olha, eu estou com vontade de fazer isso. Ele falava, nem faça, porque isso vai te trazer um prazer momentâneo, mas depois passa. Ele minimizava as minhas descobertas, as coisas que eu estava descobrindo sobre o mundo, sobre a vida. Ele deixava tudo muito pequeno. Graças a Deus, hoje meu pai é convertido, irmãos. Ele está na presença do Senhor, servindo ao Senhor comigo, né? E eu posso falar isso com tranquilidade, porque ele teve uma mudança de vida, né? Ele fez um retorno, houve uma conversão na vida dele. Mas muitas vezes ele fazia isso, ele minimizava as minhas descobertas. Mas olha o que o Pai Celestial faz quando nós descobrimos algo. João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Você pode anotar e depois você pode ler esse versículo, mas diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor está dizendo para você, olha, você está passando por essas dificuldades, você está passando por essas batalhas, mas fique tranquilo. De fato é assim mesmo, mas tenha ânimo. Lute com coragem, porque Ele venceu o mundo.
Olha como o nosso Pai Celestial, diferente do nosso Pai natural, ele levanta o nosso ânimo, ele nos encoraja, ele nos dá palavras de vida eterna, ele nos dá palavras de esperança. Outro item aqui, o pai natural, ele cobra muito dos filhos, né? Eu não sei se você teve um pai que te cobrou muito, né? E geralmente os pais, eles cobram muito dos filhos. Eles sempre querem que os filhos vão além. Eu tenho um pastor conhecido que é americano, e certa vez eu estava conversando com ele, e ele falou o seguinte para mim: eu chamei a atenção do meu filho porque ele foi com 8, né, com a nota 8, e a média dele era sempre 9, né? Eu como educador, no primeiro momento, fiquei assim, né, sem saber o que falar, mas eu falei: olha, eu não concordo com essa postura do senhor, porque pode existir todo um contexto para que o seu filho tenha tirado essa nota, né? E não quer dizer que ele seja menos esperto que os demais colegas. O senhor perguntou para ele por que ele foi abaixo? Ele falou: não. Boa sugestão, não perguntei. Eu não sei qual foi o desenrolar disso, mas você veja, ele estava projetando uma ansiedade no seu filho, talvez, grande, tão grande, de ser o melhor, de ser o destaque, que o filho não estava conseguindo corresponder às expectativas daquele pai. Mas eu estou falando do pai natural. Mas olha o que o Pai Celestial faz. João, capítulo 4, quando ele encontra com a mulher samaritana, né? O que foi que ele fez com aquela mulher? Era uma mulher que estava em pecado. E em nenhum momento ele acusou ela do pecado. Em nenhum momento ele falou: olha, você é pecadora, você fez isso. Mas ele levou ela a confessar os pecados. Ele perguntou: aonde está o seu esposo? Onde está o seu marido? Ela falou, né, que ela não tinha marido. Ele falou: dissesse bem, porque você teve alguns maridos, mas esse que está contigo agora não é teu marido, não é teu esposo. Ou seja, ela confessou. Mas em nenhum momento ele apontou, em nenhum momento ele desencorajou ela. Ele disse para ela que se ela bebesse da água que ele estava oferecendo, ela jamais teria sede. Que Jesus maravilhoso, que nessa noite está saciando, matando a nossa sede da palavra, dizendo: meu filho, minha filha, a água que eu estou proporcionando para vocês é uma água que não tem fim, é uma água que sacia, é uma água que mata a sede. Bebam dessa água, façam parte do palácio, se comporte como filhos do rei, não mais como visitantes no palácio do Senhor Jesus Cristo. O Pai natural, ele realmente, ele não supera ou não atende às nossas expectativas, mas o Pai Celestial, ele supera em tudo as nossas expectativas. Olha só o que diz Mateus no capítulo 11, versículo 29 e 30. Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha só, irmãos, eu vou repetir: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descansos para as vossas almas. E o versículo 30, que é um dos que eu mais amo, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Irmão, se você puder, fale esse versículo, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Se essa palavra de Deus é verdade, nós sabemos que é, por que eu e você muitas vezes estamos andando pesados, carregados, como se fôssemos realmente pobres de espírito, sabe? Sem aquela coragem, sem aquele espírito de eu sou o rei, eu moro no palácio e andamos, sabe? Ai, Senhor, me ajuda com o espírito de coitadinho. Não, nós não somos coitadinhos. O jugo é suave e o fardo é leve. Mas tem uma condição para que isso seja uma realidade. Somente se você estiver no centro da vontade de Deus. E quando isso, irmão Charles? Em todo o tempo. Nós não podemos vacilar. A palavra de Deus diz que o inimigo está bramando, está ao nosso derredor, bramando como leão. Ele está procurando uma brecha para nos encontrar. Mas se nós estivermos em espírito de oração, ele não vai chegar até nós. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, também tem algo especial do Senhor. Que nesse momento eu quero dizer para mim, para você, que nós somos livres. Nós somos livres para adorar, nós somos livres para ter uma vida na presença do Senhor. Não uma vida miserável, mas uma vida abundante na presença do Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 17, que diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Nós somos livres, irmãos. Olha, não tem mais correntes que nos aprisionem. Nós somos livres. Nós somos libertos na cruz do Calvário. Esse Jesus pagou um alto preço, não para nós vivermos como miseráveis, mas para que nós pudéssemos viver como filhos do Rei, sabe, exaltando o nome dEle, anunciando Ele para as pessoas aonde a gente vai, que nós não precisemos dizer para as pessoas que nós somos cristãos, mas que eles possam olhar para nós e possam ter sede daquilo que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, nessa noite, seja cheio da graça de Deus, seja cheio do Espírito Santo dele. Transborde, irmãos. Tem aquele louvor que diz, enche-me até transbordar. Eu não sei se você parou para pensar, mas o rio, ele tem o curso dele, quando ele transborda, ele chega a lugares que ele não imaginava. O rio chega a lugares que estavam secos, e aonde estava seco começa a ter vida. Por isso que hoje eu e você precisamos transbordar do Senhor, para chegarmos a lugares que não fomos antes, para molhar a terra seca, e que essa terra venha dar frutos, e que essa terra venha ser uma terra boa, irmãos. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor tem preparado para nós. Chega de viver como miseráveis, chega de viver como se não tivéssemos direito às coisas do reino de Deus. Oh, Deus maravilhoso, Rei da Glória, alcança, Senhor Jesus, as nossas vidas nesse momento, Pai. Que não seja apenas um sentir, Senhor, mas que a nossa mente esteja sendo moldada pela Tua presença, Rei. Oh, Deus maravilhoso, como é bom te adorar, Senhor. Como é bom sentir a Tua graça, o Teu poder, Senhor Jesus. Alcança eles agora, alcança a minha casa, Senhor. Alcança a igreja, Senhor, de Miami, Senhor. Oh, Rei da Glória, não há nada que possa, Senhor, tirar a nossa alegria, o nosso desejo, a nossa vontade de viver para Ti, Senhor Jesus. Oh, Rei da Glória, como é bom adorar esse Deus, como é bom sentir a presença desse Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus, Ele confia em nós. Olha o que diz em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Exclusividade, irmãos. Exclusividade de Deus não quer que você divida a sua vida com o mundo. Tem pessoas que escutam e cantam louvores que foram criados para adorar coisas do mundo. Não, se você é um adorador, se você é um músico, se você realmente quer a presença de Deus, não divida a sua vida vivendo parte dela para o mundo e parte dela para Deus. Mas você vai dizer assim, mas irmão Charles, eu estou no mundo. Como é que eu vou fazer isso? Sabe que nós somos espirituais. Nós podemos estar no mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos de passagem aqui, irmãos. Então viva como um homem e uma mulher espiritual, cheia do poder de Deus. Continuando o versículo de 1 Pedro 2,9, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele quer, nessa noite, ser luz na tua vida. Mas eu quero te lembrar que lá no início, no livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, não tinha beleza, não se via nada, assim como eu e você muitas vezes estamos. Sabe por quê? Porque falta em nós a luz que é Jesus Cristo. A terra era sem forma e vazia, mas quando Deus disse, haja luz e houve luz, irmãos, tudo aquilo que era feio, que era escuro, começou a ter vida, porque houve luz. E essa mesma luz que lá em Gênesis foi anunciada, foi dita, lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 12, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas aí você deve estar glorificando a Deus, dizendo, obrigado, Senhor, que o Senhor é minha luz. Mas só que tem um porém nessa questão, irmãos. A luz, ela serve para iluminar a nossa frente. Você já viu um carro com luz, a não ser que quando está dando ré, mas você já viu a luz do farol iluminando para trás? Ilumina para frente. Ou seja, Jesus precisa estar à tua frente. Se Ele é a luz da tua vida, por que está atrás? Atrás não tem nada, você tem que ir para frente. A luz do mundo, que é Jesus, precisa estar à frente de todas as suas decisões.
A luz do mundo precisa estar no seu caráter. A luz do mundo precisa estar na educação dos seus filhos, no seu trabalho. Em tudo, Jesus precisa estar à frente, porque Ele é a luz do mundo e que quem segue Ele jamais andará em trevas. Então, se você tem passado por trevas, se você tem andado em trevas, é porque Jesus Cristo já não está mais na sua casa. Porque Ele não quer? Não. Mas porque você afastou Ele por causa do pecado. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. Olha só o que diz o livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Filhos amados. Aleluia. Ser imitador de Cristo. Quantos aqui já não quiseram ser como alguém e queriam imitar alguém, ou talvez o seu próprio pai? Eu quero ser como meu pai. Mas nessa palavra de Efésios está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, como filhos que aceitam a correção, como filhos que aceitam o direcionamento do nosso Deus. Romanos 8,18, o Pai Celestial nos garante uma herança celestial. Por isso que eu te disse, meu irmão, que nós não devemos esperar as coisas dessa vida, porque essa vida é passageira. Se nós temos aonde dormir, nós temos aonde descansar, nós temos comida, nós temos bebida, nós temos vestimenta, isso é o suficiente. Eu não estou dizendo que você deve viver como um miserável. Lembrando que nós somos filhos do Rei. A nossa família foi escolhida por Deus. Esse estudo, esse momento aqui é para ser da família. Eu estou tentando te dizer, eu estou tentando te passar que se Jesus Cristo estiver no centro da sua família, se Jesus Cristo estiver no centro das suas ações, se de fato Ele for a luz, ou seja, que está à frente, você terá uma família cheia da presença e da misericórdia de Jesus Cristo. Amém? Se você pode, glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Se você pode, exalte o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor está conosco. Nesse momento, eu gostaria de ler um dos últimos versículos aqui, Gálatas 4, no versículo 4, que diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos novamente. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo. Assim, eu e você não somos mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também nos tornou herdeiros, irmãos. Como é bom ver que a palavra de Deus completa. Lá no livro de Romanos falava sobre isso, agora o livro de Gálatas novamente reafirma que nós somos herdeiros de Deus, que nós temos direito àquilo que Deus preparou para todos nós. Só basta nós nos arrependermos e dizer: Jesus Cristo, reina em mim, Senhor. Dirige a minha vida, Senhor. Governa os meus pensamentos, Senhor Jesus Cristo. Acende a chama no meu coração, Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, irmãos, para a gente terminar esse tempo de meditação da palavra, para a gente encerrar adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, eu gostaria que vocês abrissem lá no livro de Salmos 127, no capítulo 3, tá? Porque nós queremos provar no Antigo Testamento e no Novo Testamento que a palavra é a mesma. E depois nós vamos ler o livro de João no capítulo 8. Então nós vamos ler Salmos 127 e depois João no capítulo 8. Amém? Salmo 127, versículo 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha só, os filhos são herança do Senhor. Se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, nós somos herança desse Deus. Nós fazemos parte do reino. Nós temos direito ao palácio celestial. E olha o que diz em João 8,31. E eu quero concluir essa meditação dizendo: receba a herança que o teu pai te deixou. Você tem o testamento, você tem todos os documentos, você só precisa receber a herança que o teu pai te deixou. João, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se permaneceres
Firmes, irmãos. Você, eu, nós precisamos permanecer firmes no Senhor. É essa a palavra. Versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia! Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aleluia! Somos família do Senhor. Somos casa de Deus. Como diz aquele louvor de Eli Soares, eu sou casa de Deus. Casa de Deus, Deus me escolheu. E Ele habita em nós. Ele habita em nós. Que graça maravilhosa, meus irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar entrando na tua vida, na tua casa, na igreja de Miami, de Cooper City, nos cultos em português que nós temos acompanhado, e que você possa sentir nesse momento que a tua família está na presença do Senhor. E se estão na presença do Senhor, vocês têm direito àquilo que foi prometido. Vocês têm direito à herança do Senhor. Tome posse, receba a herança do seu Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa, Senhor Jesus. Não há tempo, não há lugar, Senhor Jesus. Em todo tempo nós podemos te buscar, nós podemos nos lançar na tua presença e sentir esse poder maravilhoso, Jesus. Como é bom, Senhor, estar no centro da tua vontade, Senhor. Como é bom viver na luz que é o Senhor, Pai. Nesse momento, Jesus Cristo, essa palavra, Pai, ela possa estar sendo gravada, Senhor, na vida desses irmãos, assim como tem sido na minha vida, Senhor, e que nós possamos ser uma fortaleza, como diz a tua palavra no livro de Salmos: o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é o nosso guardador, o Senhor é o nosso zelador, e nada é maior do que a tua presença, Senhor. Por isso eu encerro, Senhor, esse momento dizendo que maior é o que está em nós, conforme diz a tua palavra, do que aquilo que está no mundo. Obrigado, Jesus Cristo. Pastor Daniel, aleluia. Seja bem-vindo, Senhor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Quero Deus. trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Que palavra de esperança, de sabermos quem é o nosso Pai, e ainda que o nosso Pai natural não tenha a cuidar de nós, o nosso Pai espiritual não só nos adota, mas ele tem uma herança para nós. Fala, homem de Deus. Mas já acabou, já? Bom, ele terminou a ministração, meu mas irmão, a gente ainda está junto. Irmão Charles, começa a continuar aí, que agora que começou. A gente não está acostumado com palavra de meia hora aqui, não. Aqui é no mínimo 1h30. Bora? Eita, glória! Estamos na direção de Deus. Aqui não é assim, não. Não espanta o homem, não. A cidade não prega de novo pra gente. Mas é uma grande bênção. Às vezes a gente precisa de recordar que nós temos um Pai que Ele pagou. Eu sou muito das antigas também. Eu sei que eu tenho essa aparência jovem, né? Nem tanto, pastor, nem tanto. Nem tanto, né? Mas a gente lembra de louvores tão
tão antigo que falam muito com a gente, e a gente tem que guardar, a gente tem que lembrar que Ele nos ama, né? Ele nos Existem ama. louvores, pastor. Existem louvores que eles não são de uma época, né? Eles são para todo o tempo, né? Eles não tem como você deixar de cantar, né? São louvores que são para sempre, né? E uma substância que eu entendo, eu amo muito o louvor também, mas tem louvores que ele vai lá na sua alma, né? E traz a existência. Mas, pastor, que momento, muito obrigado, né? A gente está passando uma situação que o mundo inteiro, com conhecimento ou sem conhecimento, o mundo está sendo abalado, né? E eu tenho dito à igreja que né, eu até dei o título em alguma dessas últimas mensagens, né, um mês atrás, que é o momento da igreja brilhar, né? Eu creio que essa situação que o mundo está vivendo é o momento que a igreja ela vai se destacar, ela precisa de se destacar, porque não existe esperança fora dele, e nós temos ele, né? Aleluia. Então a esperança está na palavra do Senhor. Então nós precisamos de ter essa esperança e levar essa esperança. Eu não vejo a hora, amados irmãos, de estarmos de volta reunidos no culto, mas vamos continuar muito próximos. Se você vê algum amigo, algum irmão que talvez aparenta estar desconectado, me liga, me avisa, conversa com ele, mas vamos fortalecer uns aos outros, né? Não vamos deixar as pessoas se dispersarem, né? A palavra diz: acertarão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eu estou bem aqui, mas às vezes eu não consigo estar em todos os lugares, não consigo falar com todos vocês. Então, qualquer coisa, por favor, mantenha o contato. Se você estiver precisando de alguma coisa também, seja o que for, irmão, seja uma cesta básica, seja um aconselhamento, seja um tempo, né? E se está tudo bem, liga também, fala: pastor, está tudo bem, eu só vim aqui para dar um glória. Ô, glória! Glória a Deus, eita glória! Irmão, a gente é família, né? A família, e é assim. Então, hoje eu sinto falta de alguns rostos aqui, mas que essas pessoas também, que a gente possa saber com eles se eles estão bem, se está tudo bom. Mais uma vez, apóstolo Charles, assim, muito obrigado, irmão. A missionária Isabel, ela não se sentiu bem, e a irmã Isabel, às vezes, ela abusa, viu? Às vezes ela jejuma muito, mas assim, muito, eu falo muito, muito mesmo, né? Mas é uma grande guerreira de oração. Creio que vou botar meu nome lá na lista dela, pastor, porque o senhor sabe que dinheiro e oração nunca é demais, né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa: se eu falo isso para ela, ela vai pegar o telefone e vai te ligar: esquenta não, entra no jejum comigo. Aí não posso, é do estômago. Aqui no Brasil, não sei se os irmãos aí lembram dessa época, né? Se costuma muito orar no monte, né? Ela já mora no monte, né? Então ela vive na canela de fogo. Vive nas alturas, né? Eu vou ligar para ela amanhã, mandar uma mensagem: olha, irmão, bote meu nome aí, que ela sabe que oração e dinheiro nunca é demais. Bianca, olha, que prazer te conhecer. Eu não sei se você é uma pessoa que tem a vergonha, mas se você não tiver vergonha, fala um pouquinho de você aí. Dá o glória para Então, ele, Bianca. ô, Glória! Glória! Ô, Glória! Então, eu moro aí pertinho de vocês. No momento eu tô em Kentucky, mas eu moro em Fort Lauderdale. Eu sou muito amiga da Vanessa. A Vanessa é minha irmã. Né, Vanessa? Ô, Glória! Ela até botou no mudo. E assim que eu voltar para a Flórida, eu quero muito conhecer a igreja. A Vanessa fala muito e eu sempre fiquei já várias vezes, a gente combinou de ir, não deu para eu ir, aquelas coisas.
Mas dessa vez é um compromisso, eu quero muito, estou muito precisando. Sempre, né, a gente está precisando. Só Mas cortar um pouco a Bianca. A Bianca é a pessoa de quem eu falei hoje no grupo, que eu pedi oração para a mãe dela. A mãe dela foi diagnosticada com coronavírus. A Bianca é judia messiânica, a mãe dela também aceitou Jesus, mas não tem quem a discipule, porque ela voltou para o Brasil, né? Então, eu sei que é uma alma que o Senhor já está no rebanho, e eu tenho certeza que o Senhor, por essa alma, o Senhor deixa todos nós aqui e vai lá buscar ela. Eu também, sou irmão dela, Então, viu, Vanessa? Sim. Então, Eu se sou vocês também, eu puderem sou também continuar... judeu messiânico. Ai, Não sabia não. dessa, não? Claro que eu sabia. Tem Hã? cara quem que puder estar tem orando jeito. pela minha mãe, eu vou agradecer muito, porque tá sendo uma batalha e ela tá bem preocupada. Eu também de longe, eu decidi voltar para cá. Eu tava no Rio agora, mas aí quando deu essa pandemia, começou muito brabo aqui, eu fiquei com medo de ficar lá e fechar as fronteiras, aí eu decidi vir. Então ela tá no Rio, eu tô aqui. E ela tá bem preocupada e mal, né? Porque esse corona traz umas complicações no corpo. Então, quem puder botar ela nas orações, o nome é Lilian. Eu te agradeço muito. Já colocamos tudo aí, e não foi não foi à toa, não, né? A gente fala muito aqui na igreja sobre o tempo de Deus e a vontade de Deus. Eu creio que esse é o tempo e a vontade de Deus, que você nos conhecesse, que a gente pudesse se conectar. A Vanessa sabe, aqui nós estamos aqui para servir, né? Amém. Servir e crescer, e que você, depois de aprender, você possa depois servir também. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Aqui está a Leiliane, que tem sido também um exemplo. Você já é grande amiga da Vanessa, o Sérgio. A gente é uma família, né? É o que eu sempre digo. A igreja não é feita de pessoas, a igreja é feita de famílias, né? Então, é uma igreja forte, são famílias fortes. É por isso, amados, que eu louvo a Deus por você ter sacrificado esse tempo para estar aqui conosco. E, homem de Deus, né? Olha o que o Senhor faz, né? Eu fiquei assim, Senhor, a quem eu posso buscar? E eu estava ali concentrado. Aí o Tonico, ele me mandou uma mensagem: pastor, vou chegar um pouquinho atrasado. Eu falei: esquenta não, irmão. Que Deus vai prover, Deus proverá. E aí eu consegui fazer o contato com o pastor Charles. Amém, glória a Deus. Uma alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava acompanhando o culto de vocês no domingo. Estava muito bom, né? O senhor estava traduzindo ali. Então, para nós é uma grande alegria poder contribuir aí para que vocês aí que estão, né? Todo mundo, né? Todo mundo a gente está aí nesse período difícil, diferente, né? Não difícil, um período diferente, né? Mas eu sei que a palavra de Deus sempre vem nos trazer ânimo, né? E eu acredito que aqueles que ouviram, assim como eu recebi essa palavra aí, hoje foram transformados pela presença de Deus. Amém? Charles, uma Oi. coisa assim muito interessante, sabe? Que domingo eu senti na igreja. Foi muito difícil sentir a igreja fechada. Foi muito difícil sentir a igreja sem os seus membros, sem as pessoas, porque nós somos a igreja, né? Nós formamos a igreja. E domingo foi o primeiro culto que eu fui que estava de porta fechada. E eu fiquei imaginando, eu disse: Deus, como, né? Perseguição não acaba com a tua igreja, nada acaba, mas um vírus como esse. Mas Deus trouxe alguma coisa no meu coração, que o quanto nós conseguimos atingir as pessoas através da internet. Porque a gente poderia estar com aquela igreja ali lotada, mas tu não ter ouvido essa palavra. Tu não ter ouvido essa palavra. A gente teve quantas, Sérgio? Quantas visualizações no coisa lá? Facebook? Eu não me lembro. No Facebook? Tu lembra, Sérgio? 600 e pouco, né? Realmente é uma somatória aí de vários números ali. Já chegou a 600, né? Somando tudo.
às vezes está só no canal do YouTube, tem, sei lá, 20, 30, 50 e tal, mas aí ela vai se espalhando que a gente não tem como calcular, mas Como realmente, mensurar isso? Mas a gente consegue, Deus usou Deus usa uma estratégia através da internet de disseminar para todo mundo. Hoje, todo dia no Instagram você vê live de muitos pastores, muitas palavras, muita gente falando do amor de Deus, falando do novo tempo, falando de uma nova história. E eu creio que esse tempo, que quando a igreja voltar com fome e sede e desejo de estar na casa de Deus, vai ser um explodir de Deus. Vai ser um explodir da glória de Deus. Eu creio assim, eu estou ansioso por essa volta, que quando a gente voltar, eu creio assim que algo sobrenatural vai. Eu creio que o avivamento vai chegar. Porque as pessoas vão ter saudade de Deus, vão ter saudade de estar adorando junto, vão ter saudade de abraçar um ao outro, vão ter saudade de estar juntos. Eu creio nesse tempo agora. Amém. Glória a Deus. Ô, glória. Ô, glória. Se for pensar, né? Se for pensar, vamos supor que tenha 600 visualizações, cada casa tem 3 ou 4 pessoas, multiplicar isso, né? Quantas pessoas estão sendo alcançadas, né? Às vezes muito maior do que a igreja física mesmo, né? Sim, sim. sem dúvida, isso é uma pulverização muito grande, né? Muitos pastores, muitas pessoas querendo falar de Deus e realmente não tem limite aonde chega, né? Essa transmissão, né? E eu vejo que mesmo voltando fisicamente na igreja, esses cultos online, eles vão continuar, né? E muitas vezes você tem algum contratempo que você não pode fisicamente na igreja, mas você tem como acompanhar o culto, né? É a coisa que normalmente não se fazia antes. Perdi o culto, quer dizer, você ficava em casa, tal, resolvendo alguma situação, mas você perdia aquela palavra. Hoje você tem essa capacidade de não perder mais, né, o momento. Então, Deus sabe todas as coisas, né? E tudo tem seu preço. É isso aí. A povo de Deus, quem quiser permanecer e ficar mais um tempo chateando aí, né? Chat, né? De chateando aí, olha a gente aí fazendo um poor English, né? Mas que Deus abençoe a todos. Tenha uma noite abençoada. Vá dormir sabendo que você tem um pai, ele te adotou, você tem o nome dele, ele te ama, você é herdeiro, ainda que como o amado ministro aqui, venhamos passar tribulações nessa terra, nós somos mais do que vencedores. Então, guarde essa palavra, né? A palavra do Senhor também diz que todas as coisas contribuem, cooperam, trabalham para o bem daqueles a que amam a Deus. Então, ainda que nós não venhamos a entender tudo, vamos continuar a seguir, confiar, porque Ele sabe de todas as coisas, né? E Ele quer e tem o melhor para nós. Tenha uma noite de vitória, uma noite abençoada. Pense em alguém, lembre de alguém. Se você está bem, pode servir alguém, sirva. Se você precise, não temas, não titubees, né? Comente, não espera o Senhor nos revelar, não. Fala com a gente. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, amados. Charles, mais uma vez, muito, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. E Bianca, foi um prazer conhecê-la. O prazer foi todo meu. Não vejamos a hora de E o culto de domingo pessoa. foi maravilhoso, que eu assisti. A Vanessa me mandou eu assistir o culto todo. Foi muito bom, foi uma bênção. Pastor Charles, eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por o Senhor ter nos abençoado com essa palavra. É uma palavra que o Senhor te abençoe ricamente e que o Senhor possa colher muito ainda desse tempo que você ofertou para a gente, que o Senhor possa te retribuir no nome de Jesus. Eu espero te ver mais aqui nas nossas aulas. É uma bênção. Glória a Deus. Obrigada. Obrigado. Deus Dá um abençoe. abraço no Samuel. Fala que ele cantou muito bem, né? Arrasou. Tá bom, pode deixar. Quando ele vir na Flórida, a gente vai dar oportunidade a ele, né, pastor? Já deu, Vanessa, né? Fica com Deus, tá?
Amém. Tchau para todo mundo. Vai, Senhor. Tchau, tchau. Vai, Bye. Senhor. Abraço, povo de Deus. Bye. Até mais. Seguinte, né? Que esse momento foi gravado, né? Acho que estava até mostrando aí que foi gravado e a gente vai ter a oportunidade de outras pessoas também assistirem e ter o privilégio de receber essa palavra, mesmo que gravada, né? A gente publica esses estudos no YouTube, mas ele não fica público, né? Por enquanto que a gente... Mas o link, né? A gente compartilha com as pessoas onde tem a forma de assistir, tá bom? A gravação, e depois o pastor Daniel vai chegar até o teu e-mail, né? Ou WhatsApp, tá bom? Esse Sérgio é uma benção. Eu não sei o que eu iria fazer, principalmente num tempo como esse, porque ele que me ajeita tudo para que eu possa só me concentrar na palavra e nas almas. Então, mais uma vez, Sérgio, um abraço, Lê, um beijo, também dá um beijão no David, né? E no Davidzinho, e agradece a esposa aí depois, viu? Paz do Senhor, todo mundo. Tudo de bom, viu? Até a próxima, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Aqui,